Mensagem de 7 de outubro de 2015. O Senhor está conosco, querida família do YouTube e moradores do coração. Comecei esta noite com adoração. Eu queria falar uma coisa para vocês que acontece comigo. Eu vou entrar em adoração e talvez em 1 hora ou mais e eu vou começar a ficar com muito sono. Às vezes, isso é o Senhor colocando vocês em baixa, somente para repouso, e Ele faz uma reparação dentro dos nossos corações e mente quando nós nos rendemos. Assim, para aqueles de vocês que estão experimentando um pequeno bocado de sono durante o tempo de adoração, ou oração especialmente, isto é o Senhor somente querendo que vocês parem para descansar dentro dele por um tempo. Isso é geralmente cerca de 21 minutos ou algo assim, e então sua mente fica muito clara e afiada e você é rejuvenescido. Isso é uma coisa. E em seguida, a outra coisa que me chamou a atenção hoje. Eu tinha um pouco de dor de estômago, mas eu comi o jantar de qualquer forma. Eu senti vontade de tomar um pouco de sorvete. Eu pensei, Senhor, eu não quero ter um deleite antes de que eu possa ouvi-lo. Eu quero pelo menos negar-me alguma coisa. Eu apenas senti o Senhor me cutucando para tomar o sorvete. Então eu tomei, um pouco, e a minha dor de estômago parou totalmente. E quando eu voltei para o meu computador e comecei a falar com ele, eu disse, Jesus, eu sou um fardo para mim mesma. Este corpo é um tirano e eu ainda não o domino. Jesus respondeu, vamos além do seu corpo. Temos trabalho a fazer com as almas, meu amor. Deixe o seu corpo atendê-la. Faça o que for preciso. Mas permita-se seguir em frente com as almas. Pelo meu bem, Senhor? Sim. Claro, Senhor. Isso é o que eu quero também. E Jesus falou, se serve de consolo para você, você não está caminhando para dominar o tirano aqui nesta terra. E ele sorriu. Então, deixe-o ir, basta deixá-lo ir. Se concentrar nas almas. Então eu falei, Senhor, que é que eu quero fazer? Mas eu tenho essa coisa de negação do que eu devo comer e jejum e tudo que... Jesus me interrompeu. Você não precisa ouvir a condenação do lado escuro sobre se você deve comer isso ou não comer isso. É uma cortina de fumaça total para jogá-la de volta para si mesma na culpa. E eu acrescentaria, muitos caem nisso. Não sejam deles. Minhas noivas, a qualquer momento seu foco é alternado dos outros para suas próprias deficiências e falhas. Você deve suspeitar de que um demônio de condenação foi enviado para pará-lo a pensar nos outros. A única exceção a essa regra é quando eu permito que você veja os seus defeitos para que você não se atreva a levantar sua cabeça e coloque para baixo os outros. Nem mesmo em um pensamento fugaz. Este é o tirano que você deve trabalhar noite e dia para superar. E você, meu amor, quando você vai relaxar na minha presença e parar de duvidar de mim? Ele disse isso porque eu estou sempre testando os espíritos. Ele falou, toda noite você duvida que eu vou vir e falar com você. Quando você vai confiar em mim, Claire? E eu respondi, quando eu estiver no céu com você... No céu eu posso ver claramente as coisas espirituais. E ele perguntou, mas minhas ovelhas conhecem a minha voz, e você conhece a minha voz.
Poderia ser a crítica dos outros que você faz para manter duvidar? E eu disse: Senhor, por que você pergunta? Nada é escondido de você. Mas realmente, eu sei que o demônio nunca dorme, e porque tu me enviaste para liderar os outros, eu não posso me dar o luxo de enganá-los. Jesus disse: E é por isso que eu mandei Ezequiel em sua vida, meu amor. E Carol, eu poderia acrescentar: Você sabe e entende que desde que você se mantenha em submissão, eu estou te protegendo. É quando você se levanta para julgar os outros que você tem a temer o engano. Eu estou tentando não fazer isso, Senhor. Eu odeio isso e eu não quero nenhuma parte disso. E Jesus disse: Mas você sempre será tentada dessa maneira, porque essa é a maneira mais rápida de meus ministros caírem, e os demônios os conhecem bem. Você vê? Quando você julga os outros, você peca. Assim como está escrito em Mateus 7:1. Não julgueis para que também não sejam julgados. E versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e com a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. E versículo 3. Porque você olha para o cisco no olho do teu irmão e não preste atenção para a trave no seu próprio olho. Mas, Senhor, quando estamos lidando com a fé, estamos a discernir os espíritos e comparar com a Escritura, certo? Jesus respondeu: O discernimento de espírito é uma questão totalmente diferente do que criticar um irmão ou irmã. Sim, você deve sempre comparar com a minha palavra, mas você também deve estar aberta a uma nova compreensão da minha palavra. Há descobertas nas Escrituras que não foram feitas ainda. E aqueles que ligam os pontos, liderados pelo meu Espírito, vão ser desafiados e condenados pela revelação da minha palavra por pessoas inseguras que estão sempre tentando analisar os outros em sua doutrina por uma questão de segurança e de estar certo o tempo todo. Eles têm tanto medo de ser enganados que condenam movimentos legítimos do meu espírito, porque é desconhecido para eles e ameaçam o seu território. E há o ciúme envolvido. Muitos, secretamente, acham que se eu não dou a revelação para eles, não pode ser verdade. Isso torna-se sua base para julgar os outros. Eles fazem um grande estrago no reino de Deus na terra. É por isso que o discernimento é uma necessidade absoluta. Você não quer lutar contra Deus, como está escrito. Portanto, neste caso de agora, não façam nada contra esses homens. Deixa que vão embora, porque se esse plano ou este trabalho vem de seres humanos, ele desaparecerá. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-lo, pois neste caso estariam lutando contra Deus. Atos, capítulo 5, versículos de 38 e 39. Por exemplo, eu não dei um esboço sobre a Trindade. No entanto, está na palavra. Se você olhar com atenção, e meus apóstolos foram conduzidos pelo meu Espírito para fazerem as conexões e estabelecê-las como a doutrina cristã. No entanto, se você não acredita nisso, você não vai para o inferno. Por isso, não vire um legalista em mim. Algumas pessoas são tão inseguras que elas estão constantemente tentando fazer com que tudo ao seu redor se encaixe em uma categoria, ou preto ou branco. E aqui estou eu, não justificando sobre o comportamento imoral como a homossexualidade e declarando uma área cinzenta. Não há nada de cinza sobre isso. É um pecado. Eu estou falando mais sobre eles estarem espremendo tudo e todos em um molde.
tomando uma opinião e tornando-o em uma doutrina dura e rápida para condenar os outros que não compartilham de sua opinião. Isto é o que os fariseus fizeram. Cuidado com o fermento dos fariseus. Aqueles que comem deles também devem ser chamados para o julgamento pelo dano que fizeram. Bem, Senhor, então, se houver nova revelação das Escrituras existentes, como podemos medi-las com as interpretações do passado? E Jesus respondeu: a Escritura é em camadas: profecia, história, exortação, a instrução da sabedoria, os assuntos humanos, todas as facetas da vida, da saúde, mesmo ungida em palavras oportunas apenas para você, ou, como era chamado, o oráculo de Deus. Antes de um rei se dirigir para a batalha, ele chamava os profetas ou sacerdote para consultar-me com um resultado. Este é o oráculo de Deus, e foi concedido a todos os crentes desde que se rasgou o véu que separava vocês de mim. Com o meu espírito, os homens estão fazendo novas observações, coisas que nunca ocorreram a ninguém antes. Isto é obra minha, para que vocês vivam em um tempo traiçoeiro, onde os espíritos mentirosos estão torcendo a fé. Há certas coisas que nunca serão esclarecidas, e eu deixei isso claro. Então, Senhor, como discernir se algo é do Espírito Santo, conduzindo a uma nova revelação da Escritura existente, ou se são doutrinas de demônios desfilando como um espírito de luz? Nesse ponto eu acabei me lembrando dessa Escritura. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm através de mentirosos hipócritas, cujas consciências foram cauterizadas como com ferro quente. E eu perguntei: e os mestres podem olhar e soar bem para uma pessoa, mas eles são sinceros em ti, Senhor? E mais uma vez eu me lembrei de 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme suas obras. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos do 13 ao 15. E Jesus falou: e você respondeu à sua própria pergunta, Claire. O fim deles será conforme as suas ações. Você vai conhecê-los pelos seus frutos. Claro e simples. Prove o fruto. É amargo, corrupto, preenchido com rancor, a crítica, acusação e raiva? Ou é doce, pacífico, gentil, calmo e levando a um relacionamento mais profundo comigo, que será sempre o fruto do aumento da justiça, cortando o pecado, levando ao arrependimento e a uma nova resolução para viver a vida que eu designei. Estas são evidências claras de que o que está sendo ministrado é de mim. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Saboreie o fruto, meu amor. Você tem sido comigo e instruída por mim por muito tempo, o suficiente para que você saiba todas essas coisas. Então, por que você pergunta? E eu disse: para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma, não fosse desqualificada. E Jesus disse: lançai fora seus medos, Claire.
Você está vivendo a vida que eu tenho lhe dado, que lhe foi atribuída. Você tem a minha bênção e aprovação. O que mais você poderia querer? Nada, Senhor. Absolutamente nada. Minhas noivas, eu fiz o discernimento fácil para vocês. Provem o fruto. Não raciocinem ou argumentem com suas mentes lógicas. Você sempre vai perder um ponto, e é o que pode levar a questionamentos infindáveis, contradições e falsas conclusões. Mas uma coisa sempre vai revelar a verdadeira natureza de uma fonte, que é o fruto. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Acalente essas palavras, porque vai levar vocês a toda a verdade.